Para emagrecer, preciso comer de 3 em 3 horas? Se você ainda acredita nesse besterol, fica nessa aula, que essa aula é para você. Roda a vinheta. Primeiro de tudo, vamos nos lembrar quando que começou essa onda de comer de 3 em 3 horas, que supostamente acelerava o metabolismo, fazia o controle da fome, como se sentir fome fosse um pecado, uma coisa ruim. Então vamos relembrar. Na década de 80 e 90 foi quando aconteceu o boom da indústria fitness, mais o nutricionismo tradicional. Eu também caí nessa esparrela do comer de 3 em 3 horas, principalmente na época que eu estava treinando para o fisiculturismo, estava me preparando para o campeonato. Para quem não sabe, que eu já participei de campeonatos de fisiculturismo, isso há quase 15 anos, e nessa época estava totalmente em alta essa questão de comer de 3 em 3 horas. Foi vendida para a população como se fosse algo benéfico. Hoje, muitos anos depois, nós estamos descobrindo que, na verdade, esse ato de ficar comendo com um intervalo de tempo tão pouco entre uma refeição e outra, foi, na verdade, detonando o nosso metabolismo. Nós não fomos feitos para comer assim. O corpo foi projetado e desenhado para momentos de jejum. Essa historinha de ficar nessa alimentação foi condicionando de uma forma ruim o nosso metabolismo. A hipótese criada foi justamente que, ao fazer refeições e mini refeições, você aproveitaria o efeito térmico dos alimentos. Isso, na verdade, nunca foi exatamente comprovado. Foi vendida a ideia e toda a sociedade comprou. A indústria alimentícia aproveitou essa onda e surfou lindamente, vendendo shakes, vendendo barrinha de proteína, vendendo lanchinhos, snacks saudáveis, e a gente sabe que de saudável tem muito pouco. A maioria desses alimentos vendidos como saudáveis pela indústria do fitness alimentícia, na verdade, eles são cheios de aditivos químicos, a biodisponibilidade dos ingredientes é baixa, são alimentos de baixa qualidade, então temos que ficar de olho bem aberto, porque essa indústria continua sempre se reinventando para que você continue consumindo esse tipo de produto. Bom, e o que os anos mostraram pra gente, a ciência também ajudou a comprovar. A ciência é dinâmica. Muitas pessoas falam em nome da ciência como se a ciência fosse algo que é imutável, e na verdade não. Sabemos muito bem que várias coisas num determinado momento serviam e num determinado momento não servem mais. Tudo isso endossados pela ciência. A ciência comprovou também que essa questão de comer de 3 horas de fato não acelera o metabolismo e não faz o controle da fome. Na verdade, transformou as pessoas em pessoas condicionadas a comer o tempo todo. Sente fome o tempo todo. Então, não ajudou na questão da fome mesmo. O que foi comprovado é que o que traz emagrecimento de verdade é a qualidade e a quantidade dos alimentos e não a frequência com que ele é ofertado no organismo. Em raríssimos casos, essa alimentação feita a intervalo menor de 4 horas é benéfica em casos isolados. Para a maioria das pessoas que estão numa condição de saúde boa, não tem porquê. E por que essa alimentação de 3 em 3 horas é um mito, o fato dela ser saudável ou necessária para o emagrecimento? Porque dependendo do alimento, a tua insulina, que é o hormônio que pega a energia circulante e joga para dentro da célula, ela fica alta o tempo todo. Com a insulina alta, você não vai usar suas próprias reservas como fonte de energia. Enquanto o teu organismo está liberando insulina, você não vai acessar as suas reservas. Pensa comigo, isso não é muito difícil de entender. Se você está ofertando alimento o tempo todo, você não vai usar as suas reservas, certo? Isso é uma coisa meio lógica. Que é um mito também. As pessoas se condicionaram muitas vezes a comer sem fome, por medo de sentir fome. As pessoas foram condicionando o organismo. O corpo às vezes estava bem, você não estava com sensação nenhuma de fome, mas estava na hora do lanche. Então a pessoa se condicionou a comer sem fome também e ela foi deseducando o organismo dela.
Por que que é um mito também? Porque o nosso corpo foi projetado para momentos de jejum. Como assim? Nós temos muitas vias de reserva, não tem reserva no sangue na forma de triglicerídeos. Você tem reserva do teu tecido adiposo, que é a tua gordura corporal. Muitas pessoas têm reserva nas vísceras, que é a gordura visceral. Reserva dentro do músculo, que é o glicogênio muscular. Dentro do fígado, que é o glicogênio hepático, se não for utilizado, vira esteatose hepática. Então, nosso corpo tem muita reserva. É interessante que você utilize essas reservas também. Você foi projetado para comer, estocar se necessário e usar essa reserva. Pergunta para os seus avós, bisavós, se eles ficavam fazendo lanche. Não existia isso de lanche. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Isso é uma coisa moderna. Nossos antepassados não faziam isso e viviam muito bem. O que realmente emagrece? Para acessar as suas reservas, você precisa cuidar com a qualidade e a quantidade de alimento. E não ficar se alimentando o tempo todo. Não é isso que vai trazer o emagrecimento. Comer menos vezes e alimentos que te tragam saciedade. Você não tem que comer várias vezes alimentos de baixo garbo nutricional. Pode comer menos vezes alimentos bem nutritivos, dentro daquilo que você está se propondo alimentar. Não adianta comer menos vezes alimentos de baixa qualidade. Também não vai emagrecer. Então vamos aqui sanar as objeções mais comuns de quem acredita que precisa comer de 3 em 3 horas para emagrecer. Primeira objeção: eu sinto fome mesmo a cada 3 horas. Você sente fome a cada 3 horas porque você se condicionou a isso. Então, se você é uma pessoa que realmente sente fome o tempo todo, então você precisa fazer a famosa reeducação alimentar. Segunda objeção: não sei o que comer no intervalo das refeições. Nada, olha que simples. Você faz as principais refeições, você não precisa ficar fazendo belisco de uma refeição para outra. E facilitar muito a sua vida, você vai estar se tornando uma pessoa mais saudável também. Então, se você não sabe o que comer nos lanches, eu te digo, nada. Essa é a melhor coisa que você vai fazer por você. Deixa o teu corpo em paz. Você não é uma máquina de ficar digerindo comida o tempo todo. Você tem outras coisas para fazer da vida. É importante intervalos sem refeição. Mais uma terceira objeção aqui bem comum de quem acredita que precisa comer de 3 em 3 horas para emagrecer. Eu controlo a minha fome fazendo lanches. Então eu vou te falar uma coisa. Se você precisa fazer lanche para se controlar, para controlar a sua fome, é sinal de que nas principais refeições você não está se nutrindo apropriadamente. Como é que é o teu café da manhã? Como é que é o teu almoço? Jantar? Tá bom? São refeições que estão te suprindo? Se você precisa ficar comendo de forma parcelada, as principais refeições com certeza não estão suprindo suas necessidades. Tem que prestar atenção nisso. Quarta objeção: você tem medo de sentir fome. Eu te entendo. Muitas pessoas têm medo de sentir fome ou quando sentem ficam muito irritadas, não conseguem se controlar. Eu também já fui essa pessoa. Antes de eu virar uma adepta do jejum intermitente, eu ficava muito irritada entre as refeições e sempre que eu sentia fome. Isso pode ser sinal também de resistência insulínica. Comer de 3 em 3 horas pode gerar esse descompasso no teu metabolismo. Você tem que se tornar uma pessoa que no intervalo das refeições fica bem, fica tranquila. Sentiu fome, sinal de que talvez esteja na hora de fazer a outra refeição ou esperar um pouquinho mais se você estiver nesse período de ajuste, de tirar os lanches. Você vai sentir um pouco de fome, vai ter que ignorar essa sensação temporariamente, mas põe na tua mente que daqui a pouco você vai comer e tá tudo certo. Além do que, muitas praticidades, muitas facilidades que nós temos na vida hoje nos trouxeram grandes prejuízos para a nossa saúde.
Então esses lanchinhos que só abre, desembala, isso pode estar minando a tua saúde, como quase tudo que é uma praticidade nos dias de hoje. Nós temos tantas facilidades e praticidades no nosso dia a dia que isso foi nos adoecendo também. Tá tudo tão fácil, tão na mão, que a nossa saúde está pedindo socorro em várias áreas. Então agora eu vou te dar 4 dicas para você parar com esse hábito de comer fracionadamente várias vezes por dia. Primeira dica: se organize para fazer as principais refeições. Se você precisa de mais tempo para fazer um café da manhã caprichado, para você não ficar com fome a manhã inteira querendo fazer belisquinho já de manhã, no período da manhã, se organiza para fazer um café da manhã decente, um café da manhã nutritivo. Ah, você não consegue acordar mais cedo para fazer esse café da manhã para você, então você tem que dormir mais cedo. Então se organiza para fazer refeições nutritivas. Estipula um horário certinho para fazer essas refeições. Segunda dica: não compra mais os snacks, os lanchinhos, essas bobaginhas que você comia entre as principais refeições. Você não precisa disso, e se você comprar, você vai comer, óbvio. Então, para de comprar. Terceira dica: tenha paciência com você. Há quanto tempo você faz esse modelo de alimentação achando que isso é certo? Se faz muitos anos que você faz isso, não é do dia para a noite que você vai se habituar a fazer diferente. Então tudo na vida precisa de uma progressão, precisa de paciência, precisa de empenho. Tenha paciência com o processo. Não vai ser fácil, mas tudo que você insistir, você vai ficar boa. A gente não é excelente no que não é frequente. E tudo que é um hábito, para deixar de ser um hábito, leva tempo. Quarta dica: perca o medo de sentir fome. Fome é um sinal do organismo, assim como o sono, assim como o cansaço, assim como o frio, assim como o calor. Então a fome é uma sensação natural e não tem problema nenhum sentir. Essa sensação foi meio demonizada. É uma sensação como frio, como calor, como sede, normal. É só um aviso do teu organismo. Quinta e última dica: esqueça uma dieta low fat ou uma dieta de baixa gordura. Não traz saciedade, não te nutre de verdade. Mas isso é assunto para uma próxima aula.